Agora eu queria saber sobre o projeto Arthur, que é um longa-metragem produzido na região e que vem sendo realizado há 5 anos. O que é Arthur? Bom, Arthur, ele é um filme de longa-metragem que fala sobre Alzheimer, é um drama, e vamos abordar temas muito atuais, como relações familiares, né? Essa questão do Alzheimer, a gente vai abordar sob uma visão intimista, na pele do meu pai, que faz o papel principal, e a história vai girar em torno de um personagem que descobre a doença, tem problemas familiares, e aí viaja para poder encontrar a solução para eles. E é um filme que se passa basicamente na Bahia, um filme genuíno baiano. E por que esse filme? Qual foi a ideia? Como é que surgiu o conceito? Por que esse assunto? Por que essa preocupação com o Alzheimer? Bom, Kleber, nós fomos tocados muito de perto pela minha avó, né, que foi acometida pelo Alzheimer. A doença ela se estendeu por 10 anos, então eu passei a minha adolescência e infância toda vivenciando ela. Então acho que é justo outras pessoas, outras famílias entenderem como é que acontece isso tudo, por que o Alzheimer nasce, né, de onde é que ele vem e como é que se pode ter uma preparação para tudo isso que vai acontecer. E a nossa ideia é justamente falar sobre o Alzheimer no sentido social e também mostrar o que acontece dentro do indivíduo que está acometido pela doença, o que é que ele pensa, o que é que ele acha sobre isso, para onde é que ele vai, né, depois que ele descobre. E qual a duração do filme? Como é que ele se desenvolve? Em que fase ele já está? Pós-produção? Já está? Qual é a etapa que ele está? Olha, a gente produz há 5 anos, é uma produção extremamente independente, não envolvendo os editais, e por conta disso a gente está estendendo um pouquinho mais, né, tanto a liberdade criativa quanto a produção em si. Então a gente pretende lançar em 2019 ainda, mas por enquanto não temos uma data definida. E é um longa-metragem. E como vai ser o lançamento? Qual é a proposta? Você vai inscrever em festivais de cinema? Vamos, sim. A gente fez uma lista de festivais, tanto daqui do Brasil quanto fora, que são focados nessa temática da medicina, né, e também em filmes de drama. E futuramente, provavelmente, a gente vai estar tentando veicular em TVs também. Essa semana o noticiário brasileiro trouxe uma matéria referente ao Alzheimer, mostrando não uma perspectiva de cura, mas uma melhora para os pacientes através do exercício físico e a produção de um hormônio que ajudaria a preservar a memória dos pacientes. O que você acha dessa informação? Ela vai ser incorporada no filme de alguma forma? Estamos fazendo, inclusive, uma consultoria para o filme, no sentido de entender em que estado está a doença, no sentido histórico, e tentar inserir os tratamentos mais modernos, né, para informar justamente quem está assistindo. E sobre essa questão do exercício, é realmente um fator muito interessante, porque ele produz esses hormônios e como não se tem ainda uma ideia de o que causa a doença, tem a ideia genética, mas ambiental ainda não. Então tudo pode ajudar, né? Tudo que for novo pode ajudar. Inclusive meu pai descobriu recentemente que a poesia também está sendo considerada pesquisa recente aponta, né, a poesia. Ela lida em abrigos, em asilos de pessoas sendo portadoras de Alzheimer. Ela desenvolve um certo grau assim de memória, né? Então certas palavras que são abordadas, certos ritmos na poesia, ela desperta no paciente do Alzheimer essa vontade de lembrar, né? Porque o Alzheimer ela vai corrompendo todo o sistema de memória da pessoa, né? E deixa realmente a pessoa assim vulnerável em cada etapa, chegando até a dependência total. E eu descobri, checando a pesquisa sobre essa doença, que não é uma doença, não é só no Brasil, é uma doença mundial e afeta 800 mil pessoas no Reino Unido. Quer dizer, é um número alarmante, né, preocupante. E não se sabe realmente a cura, e não se sabe nem como ela começa. Eu tenho a minha teoria, né, que tem a ver com muitos traumas durante a infância que vai sendo acumulado durante a vida do paciente, e chega a um ponto de acúmulo que é como se fosse assim, o cérebro ele desliga a pessoa do mundo real e joga ela no abismo praticamente, porque no momento que o cérebro desliga, ele assume o comando. E essa parte da memória ela acaba se desligando.
né, dos neurônios. Essa é a minha teoria, tá? Quero deixar bem claro aqui. Mas eu acredito que tem uma correlação, sim, com traumas, bastante traumas, embora a ciência não aponta para essa direção, tá? Existem vários fatores que levam ao Alzheimer. Essa é uma das pesquisas que eu fiz, tá? E a gente pretende também abordar esses assuntos. Com E o certeza, filme dentro do tem filme. o personagem central, que é o Arthur. Tem outros personagens nessa história? Tem personagens transitórios, alguns muito importantes inclusive para a trama. E esse filme tem uma característica interessante, que o filho dele, que é um personagem muito interessante, muito importante, ele sou eu, na verdade. A gente pegou filmagens reais, quando era pequeno, e colocamos como lembranças do Arthur. Né? Então minha mãe aparece, eu apareço brincando, mas os outros personagens, os adjacentes, eles vão surgir durante a viagem dele. Vai ser uma viagem para o autoconhecimento. E essa viagem, o cenário é Itabuna ou tem outras cidades também? Tem outras cidades. A gente gravou em Ilhéus, Salvador, Porto Seguro, pretendemos gravar. Filmamos também algumas coisinhas na Amazônia, que é algo que eu gostaria muito de colocar. Não sei se vai ter correlação com a história, mas se tiver a gente vai colocar. E outras cidades aqui, como Canavieira, inclusive, que tem um fator histórico muito interessante. Maceió também. É um filme digital ou feito naquela base dos 24 fotogramas por minuto em fita mesmo? Sim. É um filme Celulose. digital, é um filme da era moderna. Eu não tive esse contato com o cinema antigo, né? Eu já sou da geração da câmera de filmadora. Então a gente fez ele numa câmera 30 fps por segundo e é uma filmadora Sony Handycam. Eu ganhei da minha tia e a gente começou a filmar nele. Mas tem toda uma pós-produção que a gente vai colocar essa estética, né, de um filme de 24 fotogramas. Vocês chegaram a usar também o iPhone para filmar também, para filmagens? Não, só a câmera mesmo. Só a câmera mesmo, né? Inclusive hoje a gente já tem câmeras melhores, mas eu não quero comprometer essa coisa histórica do filme e colocar tecnologias modernas. Eu quero deixar ele do jeito que ele começou, com a mesma câmera simples e por vezes limitada, mas para permanecer aquele valor estético que a gente começou em 2013. Ele é todo colorido ou tem cenas em preto e branco? Ele é colorido e pretendo colocar uma estética também preta e branca, mas ele é predominantemente colorido. Vamos voltar em instantes com o assunto depois desse ligeiro intervalo.